Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Sábado, véspera do Dia das Mães, e estamos aqui para fazermos nossa quinta live. Estou muito contente com essa sequência que nós conseguimos estabelecer e executar. A primeira live que nós vamos fazer hoje com uma fisioterapeuta. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada de hoje para participar. Pessoal, estou muito feliz em poder colaborar um pouquinho com cada um de vocês que tem nos assistido, tanto na plataforma aqui do Instagram, quanto no YouTube, que eu tenho postado os vídeos depois, né? Quanto também no Facebook. Na última que eu fiz, né, foi em parceria com o meu amigo Fábio Travaini, e teve uma repercussão muito legal. É, Alguns dos nossos amigos, alunos, ex-alunos e outras pessoas que têm contato com a gente por rede social mandaram perguntas depois, mandaram elogios depois. E a ideia é exatamente levar, durante esse período que nós estamos, de alguma forma, ociosos, né, levar essas informações, né, de diversos assuntos, seja a parte de esporte, seja de qualidade de vida, seja de reabilitação. E nós estamos nos organizando, eu com essas pessoas que eu tenho contato, para proporcionarmos mais lives aí nas próximas semanas. O público tem sido bastante participativo, se é que nós podemos dizer assim. A nossa convidada de hoje é a doutora Josiane Lampa Laval. Ela trabalha em Monte Alto, tem o seu estúdio lá. E antes da gente começar a falar com ela, eu gostaria de avisar a todos que na terça-feira, às 20 horas, nós faremos uma live com a Thaís Vieira. Ela foi atleta aqui em Jaboticabal no ano de 2015, quando nós disputamos o Campeonato Paulista Sub-19. Ela é de Jacareí, e ela esteve nos últimos 2 anos participando das competições nos Estados Unidos. Então vai ser um bate-papo com ela para que ela explique como que ela chegou até os Estados Unidos para participar do esporte universitário, como que foi os treinamentos lá, como foram as atividades que ela desenvolveu lá ao longo desses 2 anos que ela ficou. Então na terça-feira nós teremos essa live já está organizada, programada, e se tudo correr bem, ela acontecerá. E eu volto a ressaltar, pessoal, que os objetivos, né, dessa live têm sido atingidos, né? Agradeço muito as pessoas que têm assistido aí, participado e sempre estão nos acompanhando aí. Não temos pretensão nenhuma em ficar expondo situações de outras pessoas, mas queremos mesmo levar um pouquinho mais de informação nessa época que existem tantas informações equivocadas aí sendo jogadas na internet. E tanto em relação à pandemia que vem acontecendo, quanto em relação à economia, em relação à saúde. Então, jogar um pouquinho de informação verdadeira, que vocês possam confiar nessas informações, que esse é o intuito realmente. Chamarei agora a doutora Josiane Lampa Laval para participar da nossa live. Enquanto ela não atende aqui, nós estamos também. Pessoal, o tema de hoje é Pilates, né? Então, vamos. Se vocês tiverem algumas dúvidas quanto a isso, alguma informação, vamos, né, conversando sobre isso e vocês vão mandando aí. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Rabicó e para o filhinho dele que nasceu, Gael. Obrigado, Renan, por ter lembrado. Rabicó, parabéns, meu querido. Que seu filho esteja iluminado e que você possa, né, ter o dom aí de ser pai brilhantemente. Deixa eu só aqui chamar novamente a Josi. Vamos lá. O pessoal está chegando aí para participar. Lucas, Leandro, Ricardo. E... Boa tarde, Josi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo também. Então tá bom. Deixa eu arrumar aqui. Vai ajeitando aí, sem Pronto. problema.
É, Pronto. gostaria de apresentar rapidamente a Josi, depois ela vai fazer uma apresentação dela também. Doutora Josiane Lampa Laval, fisioterapeuta. Por favor, Josi, conclua essa apresentação. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Eu sou a Josiane, eu sou fisioterapeuta há 11 anos e meio e trabalho com o Pilates desde que me formei. Eu costumo brincar que o Pilates é a minha primeira paixão. Então já faz bastante tempo que a gente vem trabalhando com isso. Depois também já fiz especialização em dermato e são as duas áreas que eu trabalho, né? O Pilates e o dermato, que é a estética. Legal, Josi. E você então tem dividido as suas atividades profissionais com com esses dois segmentos, Pilates e a Dermato. Isso. Aí hoje eu conto, né, com uma parceira até de grande valia aqui para mim, que é a Bia, né? Ela me ajuda bastante aqui. Ela tá com as Legal. aulas de Pilates e ela é especialista em osteopatia. Então a gente trabalha bastante ela me ajuda bastante aqui com a sala do Pilates, com o estúdio. Legal, Josi. E você disse que há 11 anos e meio que você trabalha com o Pilates. E então Isso. você tem uma vasta experiência aí. Poderia resumir para a gente o que seria o método Pilates, para que a gente comece já o nosso papo. Quem é leigo nesse assunto, pelo menos tenha uma informação sobre o que seria. Tá. O Pilates ele foi criado por Joseph Pilates na década de 20. Eu vou falar um pouquinho da história dele para vocês entenderem o que é o Pilates daqui a pouquinho, tá? Joseph, ele sempre foi uma criança muito doente. Ele tinha asma, ele tinha raquitismo e febre reumática. Então, e os pais dele eram naturalistas. Então, com o decorrer do tempo, com a juventude chegando e incentivo dos pais, ele começou a estudar o próprio corpo e ele Certo. percebeu que a má postura e a respiração insuficiente eram os maiores causadores da saúde, da má saúde que ele tinha, né? Dele não Entendi. ser um jovem saudável. E com isso Aham. ele começou a desenvolver técnicas de fazer exercícios para fazer esse fortalecimento. E Legal. aí, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi preso. E na cela, na prisão que ele ficou, ele continuou fazendo os exercícios respiratórios, de mobilidade, fortalecimento Aham. com o próprio corpo. Certo. E insistia com que os companheiros de cela também fizessem. E Aham. para os pacientes e os presos acamados, ele desenvolveu exercícios com as molas do colchão. Por Olha só. isso que os equipamentos de Pilates são equipamentos diferenciados do que a gente vê em academias. E o Aham. trabalho de força a gente faz com molas, justamente por conta desse trabalho que ele fez lá. E Entendi. aí no final da guerra, toda a parte os companheiros dele de cela, todos eles sobreviveram. Aham. Né, eles viviam em condições precárias, então eles sobreviveram a essas condições. E o que é interessante, na época teve uma epidemia de gripe Aham. e não Legal. teve nenhum morto. Mesmo os acamados conseguiram sobreviver por conta desse trabalho que ele Ó, fazia, né? sim, Então sim. aí após guerra foi aí onde ele começou a aperfeiçoar esse trabalho e patenteou os exercícios. Aí foi onde começou. E o Pilates, então, eles são exercícios Aham. de exercícios físicos, mas que Certo. é feito de uma forma diferenciada. Aham. Diferenciada por quê? Porque a gente tem que fazer os exercícios com os princípios. Todos os Certo. exercícios, alongamento, fortalecimento, independente do objetivo. Aham. A gente tem que sempre trabalhar com a concentração, trabalhar a respiração, trabalhar a fluidez, trabalhar o controle, trabalhar a precisão e trabalhar o powerhouse. O powerhouse, o que que é? É o nosso centro de força, que é Aham. trabalhar a região abdominal junto com o assoalho pélvico. Então, o Pilates, ele é uma atividade física que a gente Sim. faz de um jeito diferenciado,
por ter todos esses princípios que que o Joseph Pilates lá no passado viu a importância, né, para a saúde num geral. Entendi. Nossa, é bastante interessante, né? Coincidir Interessante. com esse período que nós estamos passando, né? E o surgimento do método vem, né, basicamente de um período de guerra. Não estamos passando por uma guerra civil, mas né, uma guerra de saúde pública, na verdade, né? Muito Sim, legal. sim. O Pilates, a gente costuma falar, o Pilates ele fortalece o corpo de dentro para fora. Legal. Então, principalmente para essa fase que a gente está vivendo, ele tem uma importância muito grande, né? A gente ter os pulmões fortes, a gente ter uma saúde legal, faz toda a diferença para a gente combater o corona, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Josi, e assim, existem vários objetivos que podem ser traçados usando a metodologia, o método Pilates. Eu posso melhorar só a questão, fazer uma reabilitação, eu posso fazer uma coisa mais relacionada a emagrecimento. Existe esse leque, é possível usando o método Pilates? Sim, o Pilates, o Pilates ele é um tratamento totalmente personalizado, né? Certo. Pelo menos aqui a gente trabalha de 1 a 2 pacientes por vez. Aham. Então, é feita uma avaliação e desenvolvido de acordo com a necessidade de cada um. Pode ser tratado problemas posturais, fraqueza muscular, alongamento, mobilidade, concentração, a parte de correção postural, que é o que a princípio a gente tem bastante procura. Então, Aham. algumas pessoas fazem o Pilates até como fortalecimento muscular, que é uma Legal. atividade física que às vezes não gosta de uma musculação, Aham. pratica o Pilates. Então, ele pode ser sim feito por qualquer benefício, né? A gente Entendi. consegue direcionar um tratamento específico para cada paciente. Ô, Josi, quais seriam os principais benefícios que você, no caso, você tem observado? O que mais tem melhorado nos seus alunos a metodologia? Ó, o principal benefício que a gente nota aqui é a parte postural, né? O principal foco é melhorar a postura, que Certo? infelizmente os desvios posturais eles estão acometendo praticamente todo mundo. Então, o Certo. principal objetivo que a gente consegue aqui melhora postural, automaticamente melhora a dor. Aí Certo. a gente consegue melhorar a resistência física por conta do trabalho pulmonar. Aham. A gente trabalha, né, a parte de tonificação muscular, lembrando que o Pilates não causa hipertrofia, Certo. tá? O Certo. Pilates ele só fortalece. Então a Aham. gente trabalha o fortalecimento muscular geral. Já Legal. fizemos trabalhos com Pilates para pacientes com incontinência urinária, por conta de Olha, que trabalhar o legal. assoalho pélvico. Aham. Temos também, né, um dos principais benefícios do Pilates é concentração e equilíbrio mental mesmo, né, por Aham. conta de trabalhar essa concentração, por ser essa atividade que tem que ser concentrada. E o que eu deixei assim como ponto principal para a atualidade é o Aham. trabalho de expansão pulmonar. Como eu Certo. já Legal. falei, né, Aham. o Joseph ele defendia o seguinte, né, o pulmão é o músculo. Aham. E a gente tem que fortalecer. Então a gente Entendi. foca muito isso no Pilates, a parte de respiração. Então hoje um benefício muito importante é esse fortalecimento pulmonar que a gente consegue através da respiração, trabalhando a expansão pulmonar, né? Legal. É uma atividade que, para este momento, né, pessoas que até possam ter passado ou que estejam aí com infectados com coronavírus, alguma coisa assim, possam até usar algumas orientações para que melhorem a sua respiração, aproveitem melhor, né, o fluxo de oxigênio, talvez seja interessante também, né? Isso, os pacientes, no caso dos pacientes curados de corona,
O que a gente percebe e ainda é uma incerteza, né? Os Aham, pacientes que tiveram corona, eles estão com cicatrizes no pulmão, eles estão com sim, fibroses no pulmão. aham. E esse Eu, trabalho de respiração pode ser muito benéfico nessa hora, claro, com certeza. E né? eu li recentemente, uma semana atrás mais ou menos, que eles estavam fazendo alguns testes em atletas, não de elite, mas alguns atletas, né, em nível intermediário, para ver se tinha a perda de capacidade de oxigenação, essas coisas. E, e alguns atletas apresentaram até 40% da perda respiratória. E alguns não apresentavam nada, né? Continuava, curou, beleza, tá quase que normal, como você disse, com cicatrizes, mas cicatrizado. Então eu acredito que pós-pandemia talvez o Pilates seja muito interessante para essas pessoas que perceberam que tiveram, mas foram assintomáticos, ou as pessoas que tiveram um quadro mais grave mesmo, né? Sim, porque foi o que eu falei, o corona ainda é tudo muito incerto, né? A gente não sabe o que isso vai proporcionar a longo prazo, a gente não sabe as consequências que isso vai trazer pro organismo das pessoas. Mas eu acredito sim que o Pilates vai ser um grande aliado na reabilitação dessas fibroses que algumas pessoas vão sentir, né? Essa queda aí da oxigenação, ela faz muita falta, né? Então eu Sim. acredito sim que o Pilates vai ajudar bastante. Ô, Josi, há uns momentos atrás você disse sobre a postura. E aí me Sim. veio uma pergunta: qual é a faixa etária das pessoas que têm procurado você por essa questão de postura? É um pessoal mais velho ou são a molecada aí que tem problema de postura por celular, por televisão, videogame, computador? Já, Buca, ó, até pouco tempo atrás a gente tinha uma procura maior por pessoas mais velhas, por Certo, idosos, né? certo, Até por conta de lá no passado eles não terem tido informações. claro. Então, infelizmente, agora eles colhem, né, dores, problemas Sim, posturais, problemas de coluna. sim. Mas, infelizmente, hoje a gente tem uma procura, né? Aumentou muito os Aham, jovens de 25 a 40 anos, certo. porque justamente pelo esse estilo de vida moderno que as pessoas vêm Aham, passando, né? Por essa facilidade, essa tecnologia, e isso vem causando muitas dores. Então, eles legal. vêm vindo procurar a gente por esses desvios posturais que estão causando dores, sim. E temos também hoje crianças procurando, até aqui no estúdio a gente tem várias crianças Aham, por conta de celular. entendi. Celular e eles estão ficando com problemas posturais e até mesmo algumas crianças pela falta da atividade física, né? Certo, Eles certo. estão ficando muito sedentários, então a gente tem procura, hoje atualmente a gente está com procura de todas as idades. Ô, Josi, e aí vai para um outro ponto que você também disse que é importante no Pilates, a concentração. É difícil trabalhar o Pilates com as crianças pelo aspecto da concentração, já que, visto que hoje elas têm todo tipo de tecnologia na mão, então se acabou a bateria do celular, ela liga a televisão, acabou aquele programa de televisão, ela liga o computador. No Pilates ela não vai ter acesso a nada disso. É difícil segurar essa molecada fazendo atividade? Olha, Jabuca, não é fácil. O começo é trabalhoso, mas o Pilates a gente trabalha com as crianças a partir dos 6 anos. Certo. Antes disso, a gente realmente não consegue. Aham. E a gente tenta fazer de uma forma lúdica, né? Legal. Tenta pegar, através de contato com os pais, a gente tenta pegar o que as crianças gostam, a gente investe bastante na particularidade de cada um, né? Certo. Se ela gosta mais de bola, se ela gosta de balé, então a gente tenta sempre Ah, associar com alguma coisa que ela gosta bastante. Mas não é fácil, não. A né? gente tem que rebolar para conseguir fazer essas crianças se concentrarem por 50 minutos. Mas é até a questão dos adultos também, né? Não só as crianças, a concentração para os adultos também tem sido algo difícil de a gente conquistar, né?
Isso, aqui no estúdio a gente trabalha com aula experimental. Por quê? Porque muitas pessoas, quando perguntam o que é o Pilates, e eu falo Aham, tudo aquilo que eu expliquei, fala assim, não, certo. mas eu não vou conseguir fazer tudo isso ao Aham, mesmo tempo. sim, Então sim, sim. a gente trabalha com essa aula experimental, explica o passo a passo e não é fácil, viu? Algumas Aham, pessoas assim, elas são muito agitadas, né? E elas aham, não conseguem ter esse tempo. A gente precisa de algumas aulas, de algum treino, mas a longo é, prazo dá certo, sim, mas no começo elas têm dificuldade sim. A gente chegou numa era que a gente faz muito no automático. exato, exato. Eu E ia o tocar nesse ponto aí. Pilates e o Pilates é justamente a gente procura isso. Uma aula nunca será igual à outra. Os Aham, exercícios a gente muda de um dia para o outro, que é justamente para estimular essa concentração. Fazer sim, com que a pessoa venha para o Pilates e se concentre no que ela está fazendo, o sim, que está acontecendo com o corpo dela, porque essa concentração faz com que a consciência corporal dela lá fora melhore, sim, com certeza. Não, né? eu vejo a questão da concentração e a falta de concentração muito, assim, como eu trabalhava com personal, muitas vezes você acabava de falar o exercício que a pessoa tinha que fazer e a pessoa, ela pegava o peso na mão e ela te olhava de novo esperando que você ia orientar ela, mas você já tinha orientado. Então, na verdade, ela estava fazendo no piloto automático ali, né? Muitas vezes você dava um peso na mão para ela fazer determinado exercício, a hora que você via, ela estava fazendo outro. Oh, mas eu não te Sim, falei que era elevação frontal? Ah, mas eu acabei não prestando atenção e estava fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Então a concentração acaba, no caso da musculação e de qualquer atividade física, atrapalhando o nível de performance, né? Se a pessoa for fazer pilates e não se concentrar, não vai executar os exercícios da maneira que você quer e os efeitos não vão ser os esperados, né? sim, e isso é o que a gente pega bastante, sabe? E foi o que eu falei, hoje a gente vive num ritmo de vida muito acelerado, a gente está muito no automático, Aham, então a gente tem uma procura grande de pessoas vindo relaxar no Pilates, aham. fazendo os exercícios, já trabalhando a parte física e também dando uma acalmada nessa parte psíquica, né? Sim, sim. E você percebe quando a pessoa chega aí e se você olha, você percebe tipo, ó, essa pessoa é treinada. Ela é treinada. E só que a atividade, geralmente, atividade física numa academia, ou numa equipe de futebol, numa equipe de vôlei, alguma coisa assim, é diferente, porque a própria metodologia de treino é outra. Você consegue já ver, esse cara que é treinado, mas ele não tem nem noção do que é o Pilates. Porque o cara já chega Muito. agitado, já chega correndo, já. Ó, a gente tem bastante, como né, o estúdio fica numa clínica com personagens, a gente tem Certo. bastante paciente daqui. Aham, Isso acontece principalmente com homens, viu? Eles tinham muito aham. preconceito com o Pilates, achando que Pilates era coisa de mulher. Certo, certo. E muitas vezes até menosprezando a capacidade do Pilates. E Aham, aí eles chegam achando que vai ser tudo muito fácil, tudo muito lindo, e aí na hora que a gente foca o que realmente as pessoas estão precisando, aham. eles saem daqui acabado. Então, sim, a primeira impressão, principalmente de pessoas que têm uma noção de treino, que têm noção de uma experiência em outras modalidades, eles chegam com um certo bloqueio para o Pilates e a gente tem que trabalhar firme com isso. Então, ô Josi, eu não sei se você lembra, eu fui seu aluno alguns anos atrás. Ô, lembro! E eu tinha, a minha maior dificuldade na época era a concentração, exatamente por isso que eu estou dizendo, que a minha atividade ela é com muito mais, o ambiente é muito maior, né? Nós fazíamos uma sala, né? O espaço era reservado e a concentração era difícil para eu conseguir no começo, né? Para eu me concentrar, eu já ficava imaginando o próximo exercício, que eu acho que era um raciocínio que eu tinha da minha atividade profissional. Estou passando esse exercício para o meu aluno, eu já vou preparar o próximo para ele, né? Então eu ficava muito com esse pensamento. E eu tinha uma enorme dificuldade em trabalhar grupos musculares quais eu não tinha força.
E eu não conseguia direcionar essa força para lá. Era um desafio muito grande para fazer as aulas, tanto que eu saía arrebentado, né, da atividade. Sim, a gente sempre tem, né, essa parte de achismo, né, de que vai dar Sim, certo. E aí a gente acaba pegando mesmo, né, a dificuldade de cada um. E é assim, as pessoas começam a fazer, elas imaginam uma coisa e quando vai praticar é totalmente diferente. Igual você exatamente. disse, você esperava uma coisa, imaginava que ia acontecer uma coisa e É. acontecia tudo Sim, diferente, é né? diferente. Tinha uma amplitude do movimento do ombro de um bem maior que do outro. Aí a hora que eu ia fazer com um era extremamente fácil, com o outro era extremamente difícil. E aquilo ali eu gostava porque era desafiador, né? Era uma coisa que eu jamais imaginava. O que você vai na musculação era diferente, né? Outro tipo de atividade, uma coisa mais habitual no meu caso. E aí o Pilates me trouxe uma experiência bastante, a respiração, né? Concentrar. Eu lembro que você me falava sempre, não se preocupe em contar, deixa que eu conto. Isso. Foca na Por sua isso, respiração, né? No seu trabalho. por isso que o Pilates a gente gosta bastante de trabalhar de 1 a 2 pacientes no máximo, né? Sim, Justamente porque esse controle de quantidade, esse controle da qualidade do exercício é feito por nós, fisioterapeuta. sim. Porque, um exemplo, você está fazendo um exercício e a musculatura começa a ficar cansada, automaticamente você descompensa sem perceber. Então, Sim, a gente tem que estar lá para ir corrigindo. Então, esse é um diferencial do Pilates, né? sim. A concentração, o contrair o abdômen, o fazer o exercício preciso, Aham. depende totalmente do aluno e aí a correção vem através de nós, a contagem é através da gente. Por isso que o Pilates também ele não tem séries, né? A gente Sim. faz uma quantidade de repetição, muda o exercício. Aham. Ô, Josi, mas existem profissionais que atendem mais gente ao mesmo tempo? Ou isso é um protocolo do Pilates? Uma ou duas pessoas? Na verdade, o certo seria, né? De 1 a 2 pessoas para a gente conseguir manter a qualidade do método Pilates. Certo, certo. Mas existem grupos, existem lugares que é feito o Pilates de modo coletivo e Aham. tem uma certa eficácia, porque aí os exercícios não são feitos direcionados para cada um, é uma forma mais globalizada, tá? Entendi. O ideal é fazer de individual, né? Certo. Eu acredito. Eu acho que o globalizado acaba sendo uma atividade para tirar o pessoal do sedentarismo e talvez quem Sim, já. assim como qualquer outra atividade, né? Qualquer outra Sim. atividade feita de forma coletiva é feito de uma maneira global, de uma maneira É. geral, nada muito específico para cada Ma- indivíduo, né? Mais para socializar, né, a galera e Isso. legal, legal. Ô Josi, tem assim alguns. O Pilates, na verdade, ele é mais relacionado à cura de alguma enfermidade, alguma coisa assim, ou ele é mais relacionado à prevenção? Ou é os dois, depende do aluno, depende da situação. Ó, Jabuca, os dois. Mas Aham, normalmente o que acontece? Os pacientes eles chegam até nós com um aham. objetivo curativo. Certo, Né? certo. Porque Aham. o ser humano tem essa mania de e vai pela dor, né? Exato. Então, os pacientes eles chegam até nós procurando um objetivo curativo. A Certo, gente faz todo o trabalho, né, em cima de cada indivíduo. Pós tratamento, o que a gente começa? A gente começa o tratamento preventivo, certo, né? Porque certo. normalmente, como a gente lida com pessoas adultas, a Aham. gente sabe que fraqueza muscular, alongamento, eles têm que ser trabalhados constantemente. Sim, Então, pós-tratamento curativo, a gente sempre aconselha manter pelo preventivo, né? Porque senão, a longo prazo, o paciente vai voltar para o curativo. certo, certo. Então, os dois são pacientes que a gente trata para os dois. Mas não, o ideal seria então o preventivo, O né? preventivo, O ideal sim. seria o preventivo Foi para. que nem eu falei quando nós comentamos sobre a faixa etária que Sim. procura. Aham. Nós atendemos muitos pacientes idosos
com problemas já crônicos, que Aham, infelizmente a gente faz o quê? Uma analgesia, aham, um tratamento paliativo, né, para não sentir dor. Porque lá no passado eles não tinham informações de como se cuidar, do que sim, fazer, de como agir. aham, Hoje, nós já somos de uma geração com mais informação. Então, sim, as pessoas mais jovens, elas têm que ter consciência de fazer um tratamento preventivo, né? Que foi o que eu falei, é melhor elas virem pelo amor do que pela dor, né? sim, sim, sim. E até porque se elas vierem pelo amor, elas não vão sentir a dor depois, né? Sim, Não, não vai. sim. Ô, Aí Josi, com certeza não vão ter problema. você disse agora há pouco que com as crianças vocês procuram utilizar bola, ou alguma coisa relacionada a balé, alguma coisa assim. Quais são os materiais que podem ser usados, os que geralmente são usados no Pilates? Ó, o Pilates solo, que é o Mat Aham, Pilates, né, que a gente aham, trabalha, ele normalmente é trabalhado com bolas, bolas grandes, bolas pequenas, bolas com pezinho, teraband, o círculo mágico e o roda-anel. São os tá, básicos que a gente tem para trabalhar no Pilates solo. No estúdio a gente tem os 4 aparelhos, né? Que é o Cadillac, o Reformer, o Barrel e a Chair. E aí também a gente tem uma modalidade do Pilates, que é o suspenso, que são esses que estão aqui no meu fundo, que são certo. o colúmpio, a lira e o balance, né? São basicamente esses equipamentos que a gente trabalha. E as crianças fazem em todos. E Aham. esses lenços aqui, ó, eles amam, eles adoram. Ô, Josi, no caso, vou ser o seu aluno novamente, você que vai determinar o que eu devo fazer, ou eu falo assim, ah, Josi, eu prefiro fazer o solo, eu prefiro fazer esse, ou existe uma sintonia aí afinada para que determine o que será usado. Não, na verdade é nós, fisioterapeutas, Tá, que direcionamos os exercícios. O que a gente faz durante a aula é, de repente, o paciente está com alguma dificuldade naquele dia para fazer naquele determinado aparelho. A certo, gente certo. adapta em algum outro aparelho, no Aham, solo. A gente tenta fazer o melhor para o paciente, mas quem direciona o tratamento e o que ele tem que fazer somos nós. entendi. Até porque o aluno nem sabe, né, como usar ou como seria, no caso, se é o primeiro contato que ele tem, né? E existe uma Sim. característica, Josi, tipo, o Pilates suspenso, ele é mais, ele trabalha mais alguma parte do corpo, ou ele trabalha mais respiração e menos concentração, ou não. Todos eles Não, trabalham. todos eles são trabalhados, principalmente as características do Pilates, elas são trabalhadas em todos, independente Certo. de ser no solo, de ser na bola, Aham. nos equipamentos, nos suspensos. Os princípios do Pilates, eles têm que ser trabalhados o tempo todo e em todos os movimentos, Certo, certo. tá? Isso daí é... E todos os equipamentos, a gente tem uma ampla variação de exercícios. Por isso que a gente consegue trabalhar bem a concentração de variação de exercício de uma aula para outra, porque todos os equipamentos trabalham todas as partes do corpo, a gente Aham. consegue alongar, consegue fortalecer, consegue fazer os desafios, né? Os pacientes de Pilates gostam muito de fazer as fotos bonitas, né? Então, que a gente fala que são os desafios. Então Aham. dá para fazer em todos, não existe nada específico para nenhuma região do corpo. E qual seria, assim, o que você percebe que eles têm mais facilidade? É o de solo ou não? Depende. Depende o. Porque que nem um exemplo nos aparelhos. A gente consegue trabalhar com as molas, a gente consegue Aham, dificultar, a gente consegue facilitar. No solo a gente consegue dificultar, de repente, pondo a bola. aham, Então, não existe um mais fácil ou um aham, mais difícil. A gente tá, consegue controlar os exercícios de acordo com a capacidade do aluno. legal. Quando eu fui seu aluno na época, nós trabalhamos só o solo, né? E a Isso.
né? A variedade que tinha de exercícios enorme. E é o que eu gosto, e era o que acontecia. E o que eu gosto de proporcionar para meus atletas de vôlei é eles saberem que eles vão chegar no lugar e eles vão jogar vôlei. Mas eles não sabem como. O que eu vou proporcionar para eles? E era a mesma situação que eu enfrentava ou chegava quando eu ia fazer o Pilates. Eu sabia que era Pilates. Agora, o que eu ia fazer, O que que aí era a fazia? sua responsabilidade, né? Isso que é E atraente, né? sim, esse é o legal do Pilates. O paciente vai chegar aqui e ele vai descobrir o que ele vai fazer na hora. Ele não vai chegar aqui já com um treino direcionado ou com um treino já pronto. A gente vai Legal. fazendo de acordo com cada um, de acordo com o dia, de acordo com o que foi feito na aula anterior. Legal. Ô, Josi, eu procurei, né, para a gente conversar aqui, fiz uma pesquisa e tal, e eu vi que apareciam assim, dentro do método Pilates, aparecia Power Pilates, que mais? Hidro Pilates. Isso tudo, eles mantêm os princípios do Pilates, ou isso aí já foi uma jogada mais de marketing para usar o nome de Pilates e criar outra atividade? Na verdade, são modalidades não patenteadas do Pilates, Certo. porque o Pilates tradicional é aquele que o Joseph Pilates criou com os quatro Aham. equipamentos e os exercícios de solo. O Certo, que o certo. pessoal faz por conta dessa ampla, né, desse amplo benefício que o Pilates proporciona, é fazer Aham. associações com essas técnicas. Um Certo. exemplo, eu já trabalhei com pacientes na piscina, eu já trabalhei com a hidroterapia. Em Aham. alguns casos, eu trabalhava alguns princípios do Pilates, Certo, tá? Que nem a certo. respiração, às vezes o powerhouse, a concentração, equilíbrio. Aham. Porém, não é falho assim, não deveria Sim, ter usar a nomenclatura do Pilates. Mas o que entendi. acontece é isso, as pessoas elas acabam associando alguns princípios do Pilates para potencializar o efeito do tratamento, né? Mas Aham. não é nada Né? nada do Pilates original. Entendi. Eu suspeitei que fosse alguma coisa clandestina, porque quando eu comecei a ler algumas informações, eu percebia que não era completamente embasado na metodologia. E aí eu achei, falei, mas né, nada como uma especialista falando que realmente não é completo. Na verdade, a única modalidade que a gente que é, né, associado ao Pilates e que é patenteado é os suspensos, mesmo que é esses que estão aqui no Aham, fundo, mas não é, né, tipo, o nome é suspensos aham, ou Pilates em suspensão. É a única modalidade que eles conseguiram associar ao método, mas do resto é só associação ao nome mesmo. entendi. E aí, então, desde quando foi criado o método, só esse que entrou de diferente, acrescentou. Isso, Entendi. isso. Aí acho que é até importante que não se tenha essa banalização para que a pessoa realmente consiga saber o que que é realmente Pilates, né? E o que não é Pilates, o que você vai ser orientado por um especialista, o que talvez você não é orientado por especialista. Eu acho que o método Pilates realmente está correto em restringir essa Sim, expansão aí. sim, porque às vezes, muitas vezes por oportunismo, né, e por ver que o Pilates teve um crescimento tão grande e um crescimento mundial, às vezes as Aham, pessoas querem se aproveitar do nome para tentar, e se isso tivesse acontecido, eu acredito que a base fundamental do Pilates teria sido perdida. Então, eu acho muito sim, importante a gente manter realmente as raízes do Pilates, né? Manter sim. aquele Pilates tradicional e não ficar inventando muito, até porque o Pilates tradicional ele já é muito bom, assim, os benefícios deles já a gente Aham. já consegue muita coisa, então não precisa ficar fantasiando porque ele por si só já é o suficiente. Legal. Muitas vezes as pessoas que oferecem esse tipo de atividade acabam não sendo treinadas para a metodologia Pilates, pega algum ponto específico, trabalha naquilo ali, como ela não tem assim,
conhecimento para trabalhar o Pilates, acaba criando alguma coisa parecida para ela poder satisfazer a atividade profissional dela. Eu acredito que seja isso, né? Sim, porque assim como em qualquer outra área, né, existem as pessoas querendo se aproveitar. Sim. E você sabe muito bem que a gente tem um custo para investir em cursos, né? Manter o estúdio tem um custo, Claro, e aí claro. muitas vezes essas pessoas, por não querer investir, vão fazendo de qualquer jeito. E Sim. infelizmente tem bastante, né? Mas eu acho Isso, que os profissionais qualificados vão sempre sobressaindo e sim. às vezes você perde um aluno, vou fazer com fulano ali, mas daqui a pouquinho ele volta. Fica tranquilo que daqui a pouco ele volta, né? Sim, é o que eu Porque costumo falar. O trabalho bem feito é a melhor propaganda. exata, é verdade, é verdade. Ô, Josi, eu coloquei no Instagram um lembretezinho lá, na verdade, um tópicozinho para o pessoal mandar pergunta, né? E duas pessoas mandaram, e uma estava relacionada à preparação física, à utilização do Pilates na preparação física ou na prevenção de lesões em atletas. Isso é comum utilizar o Pilates para este tipo de finalidade? Sim, hoje em dia é muito comum. Vou dar um exemplo aí que hoje em dia a gente tem muitos atletas amadores, corredores, ciclistas, né? Tá Certo, muito na moda e tá crescendo bastante essas modalidades. E a gente tem bastante paciente que eles vêm sim fazer o tratamento de condicionamento físico para essas modalidades, porque normalmente eles pedalam, aham, né, longas distâncias, eles correm bastante. O Pilates tem ajudado bastante, tanto com alongamento quanto com fortalecimento. E o certo. trabalho pulmonar, né, melhorando o condicionamento físico para eles conseguirem completar uma prova, completar um treino. É, o- ele ajudando na postura, qualquer um atleta de alto rendimento, qualquer melhora que ele tenha, por mais que represente 1% ou 0,5%, vai ser um diferencial no final, né? Então, se o Pilates conseguir melhorar a flexibilidade daquele atleta ou aumentar a capacidade cardiorrespiratória dele pelos exercícios, isso tudo só tem a acrescentar, né? Sim, tudo que o atleta fizer, ele vai ter um benefício, né? Até eu separei aqui um exemplo. Nós temos um paciente que ele é policial militar, ele já Certo. está comigo há muitos anos. Aham. E uma vez por ano ele faz um teste de aptidão física. Certo, Então, certo. toda vez que ele vai fazer esse teste, com 2 meses de antecedência, a gente começa um treinamento específico para ele conseguir finalizar o teste, né? Então, Legal, para melhorar a legal. performance dele. Então, a gente tem também esse tipo de trabalho, né? De preparação para uma prova. Legal, legal. E provavelmente ele tem atingido sucesso nos testes que ele tem feito, né? Sim, graças a Deus, toda vez deu certo. Nunca tivemos problema. Ô, Josi, uma outra questão que foi levantada pelo Instagram, né, pelas pessoas, é algumas pessoas, alguns alunos, ó, eles passam pela situação que vai para o Pilates e depois para a musculação na sequência. Ou o inverso. Existe uma indicação ou contraindicação para uma situação como essa? Ó, Jabuca, na verdade, a gente pede que isso não aconteça. Certo. Não é totalmente contraindicado, porque aqui mesmo na clínica, em algumas vezes a gente passa por isso por disponibilidade de aluno, né? Certo. Os horários fixos nunca batem com os horários de treino. Porém, Aham. algum imprevisto, alguma coisa que a gente tenha que fazer uma reposição de aula, pode coincidir. O que a Legal. gente tenta fazer, se por coincidir, é tentar não sobrecarregar nenhum grupo muscular, nenhuma articulação. Então, a gente tenta sempre fazer uma associação de tratamentos, dos treinamentos, e não fazer uma sobrecarga da musculação com o Pilates ou vice-versa. Então, a gente Entendi. trabalha coisas diferentes para Aham. a gente conseguir com que o aluno faça os dois com
sim. com sucesso, né? Aham, Mas o indicado é fazer cada um no seu dia. legal. Até para dar o tempo de descanso Sim, é, sim, toda aquela parte fisiológica muscular, né? e até mesmo, além disso tudo, que é uma coisa extremamente importante, mas meio que obrigar o cara a se desligar, o cara, na verdade, ou a pessoa, né, a se desligar do trabalho no outro dia também. Né? Porque eu tive alguns casos que a pessoa se dedicava à atividade física 2 vezes na semana. Então ela concentrava o Pilates e a musculação nos mesmos dias, não por questão de tempo, mas porque nos outros dias ela queria trabalhar. Então, se a gente não permite que isso aconteça no mesmo dia, nós vamos estar obrigando essa pessoa a dar uma diminuída no ritmo, ela vai ter que sair da casa dela todos os dias para fazer atividade física, né? Então, Sim. além dessa questão fisiológica, eu acho que a questão social e motivacional também é interessante. E eu vi aqui o pessoal mandou aqui para você comentar sobre o Pilates para gestante. Eu acho que é extremamente interessante essa questão aí, que muita gente tem procurado, né? Sim, o Pilates para gestante ele é de extrema importância, né? Porque o que que acontece? A gestação ela modifica todo o corpo da mulher. Sim. A parte abdominal, a barriga vai crescendo, ela começa a fazer uma sobrecarga na coluna, a parte muscular de assoalho pélvico. Então, para a gestação, a gente trabalha bastante esses benefícios, né? Do tratamento do assoalho pélvico, preparando para o parto, né? Algumas Aham. mulheres que queiram tentar o parto normal, o Pilates ajuda muito isso. Legal. A parte de coluna, né? Depois de um certo tempo, as gestantes começam a ter dores. E o Aham. Pilates ajuda bastante nesse trabalho de alívio de dor e automaticamente trazendo bem-estar para elas, né? Mas Sim. o legal mesmo é esse trabalho que a gente faz de preparo para o parto normal. Ô, Josi, teria assim, um tempo certo para começar esse treinamento? Ou, estou grávida, vou começar a fazer Pilates. Quantos meses eu posso fazer? Não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Posso fazer com 1 mês de gestação até a hora do nascimento? Como que é? Na verdade, com as gestantes, a gente depende totalmente da liberação do médico dela, tá? Certo, O certo. que acontece que a gente vê bastante? Se são É. pacientes que já são praticantes, normalmente Aham. os médicos não impedem, elas continuam praticando normalmente. Certo. Pacientes que nunca fizeram nada e vão iniciar o Pilates, é muito Aham. comum a gente ver os médicos pedirem para esperar o primeiro trimestre, né? Então Entendi. começa a partir do Do- terceiro mês. Aham. Certo. Após o terceiro mês. Isso, se a Tá. paciente não pratica. Agora, se a paciente pratica, ela Aham. apresentou alguma restrição, a gente também para. Então, Legal. a gestação, a gestante, a gente depende totalmente da liberação médica, né? Do médico. E a Isso. procura é grande. Sim, a procura ela é grande. A princípio, elas vêm. Hoje em dia, esse esquema de parto normal, às vezes as mulheres têm um pouco de medo. A Aham. procura maior da gestante pro Pilates é em questão de dor. E como é Entendi. uma atividade física com movimentos mais precisos e feito de uma forma um pouco mais calma, né? Como a gente consegue direcionar esses exercícios fazendo exercícios mais lentos, elas preferem por conta de risco, né? Às vezes a musculação, Aham. Aham. mas Aham. normalmente elas vêm por dor, dor Legal, na legal. coluna. Ô, Josi, nós atingimos aí 50 minutos. Como eu havia combinado com você, eu gostaria que você fizesse um encerramento e apresentasse algumas coisas, algumas outras coisas que você tem para acrescentar que não foram discutidas aqui, algumas informações que você acha que são relevantes. Ó, o que eu queria falar para finalizar é a importância do Pilates nessa quarentena, né? Nesse tempo que a Legal. gente está vivendo, um tempo muito incerto. O Sim, que que acontece? Muitas pessoas, eu acredito que a grande maioria, elas vêm sofrendo com ansiedade, né? Com a bastante. incerteza.
E a ansiedade, ela tem um bloqueio no diafragma, ela faz um bloqueio na parte respiratória e isso desencadeia uma série de dor de cabeça, dor nas costas, problema gastrointestinal. E isso Aham. vai virando que aí a pessoa fica preocupada, não dorme direito. Então, com a respiração do Pilates, a concentração, a gente consegue fazer esse trabalho da caixa torácica, né, da região pulmonar. Ele Aham. ativa o sistema nervoso autônomo, que é o responsável pelo relaxamento e pelo sono. Então, o Que legal. Pilates para essa época, ele está sendo de grande valia por conta Aham. de, até por questões psicossomáticas, né? Sim. Então, eu gostaria Legal. só de salientar isso, que a gente, a respiração do Pilates, ele vai ajudar bastante quem aí tá ansioso, dormindo mal, de repente fazer um Pilates vai ajudar. Ô, Josi, só para a última questão que para levantar. Você tem trabalhado hoje, nesses dias de pandemia, como você tem trabalhado? Online, passando orientação para os seus alunos, ou você já está podendo atender eles no seu espaço? Como que está hoje? Ó, Jabuca, hoje nós temos, né, bastante uma carta de idosos, né, que são os pacientes da zona de risco em casa. Aham, Eles não estão vindo para o estúdio. No estúdio a gente certo. já está fazendo sim alguns atendimentos. O que está acontecendo nessa época, a gente está atendendo um por vez, Aham, tá? entendi. Então, a Bia e a minha companheira, ela está trabalhando bastante, porque nós tivemos que dividir as duplas. Então, a gente Aham, está trabalhando aqui sim. Existem pessoas que estão com medo, certo, existem certo. pessoas que estão fazendo online. Legal. Então, a Aham, gente tem um pouquinho de tudo. Tem quem está vindo, aham. tem Legal, quem está com legal. medo, quem está fazendo online. Mas Nós a vamos gente ter. está tentando dar assistência para todo Né, mundo, né? não, mas é isso que é importante, né? Porque não tem como você também não entender que a pessoa esteja receosa em sair de casa e ir até o seu espaço, ou receber você na casa dela sem saber como que é, né, a sua situação mesmo. Então, eu acho que nós temos, como você tem feito, criando alternativas de Sim. múltiplas situações para poder atender a todos, né? E respeitar, né? Respeitar cada um. E a hora que cada um precisar, nós estaremos aqui, não de braços abertos, mas de máscara, esperando por cada um. É isso aí. Tá bom, Josi. Mais alguma questão que você gostaria de acrescentar? Senão a gente já vai. Nós vamos nos Não, despedindo. eu quero agradecer, né, a oportunidade. Como eu vim falando a semana inteira, eu estava com muito medo, e você falando, fica calma, vai dar tudo certo. Espero que o pessoal tenha gostado, espero ter atingido a expectativa. Legal. Pedir, né, para as pessoas se cuidarem durante essa quarentena, tentar se manter saudável o máximo que conseguirem, porque eu sempre defendo isso. Eu acho que o corpo saudável é o que a gente consegue combater as doenças, então vamos tentar manter a nossa saúde em dia, tá? E Sim. aproveitando a data, mandar um feliz Dia das Mães aí para todas as mães. Legal. Josi, o pessoal te encontra onde? Ó, o estúdio de Pilates fica na Clínica Procorpus, é uma clínica Certo. de totalmente tratamentos personalizados em Monte Alto, na Aham. Rua Jeremias. Fica entre a Unimed e o pronto-socorro. Fica no centro, é de fácil localização. Podem entrar em contato pelo Instagram pessoal, Certo. podem entrar pelo doutora Josiane Lampalaval, podem entrar Legal. também pelo da Beatriz Toninato, que é a minha parceira de Pilates aí de todo dia. Legal, Josi. Eu agradeço muito o seu aceite do convite. É, Não, a ideia era trazer um tema diferente, já que nós estávamos falando só sobre esporte, extremamente produtivo, eu gostei bastante, eu acredito que as pessoas que assistiram a gente também gostaram muito. É um pouco mais de informação, muita gente trata o Pilates, como você mesmo disse, com um certo preconceito, acha que vai ficar deitado no chão, ou que vai ficar fazendo, dar esticadinha para lá ou para Que cá, vai e a ser gente fácil, que é. vai ser fácil. Ah, eu sou forte, Pilates para mim não resolve, eu preciso de exercícios de força, né?
Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Só não continuo treinando contigo porque não dá certo mesmo, né? Imagina, quando precisar, estaremos aqui. Os horários, infelizmente, acabam sendo corridos e eu moro em outra cidade, né? É, Sim. mas agradeço muito o papo. Eu falei para você, né? É a atividade que você faz e você tem domínio completo disso tudo. Não teria por que ficar preocupada com essa situação. Aproveitando também o momento, eu gostaria de deixar um feliz Dia das Mães para você, para minha esposa Obrigada. Érica, para minha mãe Fátima e para minha sogra Cláudia, que são as pessoas que eu tenho mais contato no meu dia a dia. As outras mães que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, feliz Dia das Mães também. Espero que aproveitem o dia com os seus familiares próximo, quem puder estar próximo, ou virtualmente, quem puder fazer isso virtualmente. E deixo, né, o convite para terça-feira, a próxima live que eu vou fazer com a Thaís, conversando sobre o vôlei, como aqui nos Estados Unidos, e como isso tudo tem acontecido. Tá bom, Jesus? Obrigado mesmo de coração. Tenha um bom domingo aí. Fique com Deus. Bom final de semana, eu que agradeço. Precisando, estamos aí. Em breve a gente marca outro, se Deus Se quiser. Deus quiser, agora eu já gostei da coisa. Legal. Obrigado, Josi. Tchau. Tchau, tchau.